vamos de notas e de avaliações. Mais importante do que a nota é a avaliação geral do jogador que eu faço aqui. Tem análise pocket já aqui no canal, uma análise, não foi nem tão pocket, deu quase 14 minutos, eu acho, falando sobre o jogo e sobre esse empate entre Fluminense 2 Ceará 2. Deixe seu like aqui embaixo, passe não xbet, que o link vai estar aqui no primeiro comentário. Sabe por quê? Porque neste domingo tem, sim, eu ouvi o quê? Sim, tem live... Sim, tem live do Tricolômetro, exatamente. Live Tricolômetro aqui no canal Rede Tricolor neste domingo com os sorteados. Se você quer participar da próxima, de repente achou legal e tal, quer tentar ganhar uma camisa dessa que é oficial do Fluminense, vai no XBET, link tá no primeiro comentário, faz um depósito e manda para esse e-mail aqui. Vamos embora falar de Muriel, uma partida de Muriel que ele fez pelo menos 2 boas defesas, sem soltar e etc, boas defesas. Ou seja, bem, né? No entanto, pra mim, falha no gol. Apesar da falha no gol, né, além da falha do gol, na verdade, teve outras 2 bolas chutadas erradas. Teve uma que ele chutou na cabeça do jogador do Ceará. A sorte é que ele errou o domínio lá. Mas no fim das contas, apesar da falha no gol, fica uma nota mediana, porque foram de fato 2 defesas importantes, principalmente pelo momento do jogo que estava. Lateral direita com Igor Julião, uma partida horrorosa, eu não vou nem me estender tanto aqui, mas Igor Julião, o que ele fez ofensivamente, tirando uma jogada aos 5, 6 minutos, em que ele chutou rasteiro e foi o chute que Fred furou, tirando essa jogada, ele errou praticamente tudo no jogo, ofensivamente e defensivamente. O Léo Chu brincou com o Igor Julião, uma partida tenebrosa, com muitos erros. Ele vinha jogando até mantendo um nível legal, mas aparentemente Calegari vai ter que voltar a ser improvisado, né? Na zaga, a gente começa com Nino e Digão, mas dessa vez uma análise meio diferente, né? Por mais que em campo eu tenha achado já Nino, né, na atuação, Nino um pouco superior, achei Digão... Né, o problema não foi nem... Ele fez o que normalmente faz, as interceptações, as travadas, os desarmes, mas já estava, e eu não tuitei isso. Depois eu pensei, pô, podia ter tuitado porque para poder segurar ali a informação de que eu já estava falando isso antes. Porque ele... já estava inseguro, já estava em alguns momentos dominando meio torto, e essa pressão foi ganhando confiança do ataque do Ceará, até o momento em que ele, de fato, ele quase joga 3 pontos no lixo. Jogou só 2. Uma falha individual, eu venho elogiando o Digão, pra mim é um dos destaques desse ano, jogando muita bola, mas vamos sempre lembrar, falhas individuais, Digão, né? Esse é o negócio quando você não tem um elenco de campeão brasileiro, você tem Digão. Enfim, na próxima partida ele tá fora pelo 3º cartão amarelo e acredito que o Lucas Claro deva recuperar a posição. Janino, uma partida boa, também, eu acho que semelhante até a de Digão, sem tudo que eu elogiei Digão, é a mesma coisa, sem a parte da insegurança e sem a falha crucial. Na lateral esquerda, Danilo Barcelos, uma situação difícil de se analisar. Por quê? Porque não fez uma partida tão destacável, mais uma vez foi ali um jogador que não apareceu tanto, mas quando você olha os 2 gols, ele é crucial. Ele faz o gol do empate, está dentro da pequena área para fazer o gol de empate, e ele dá um cruzamento muito certo na cabeça do Luiz, muito certo, não que o Luiz Henrique ainda cabeceou um pouco no alto, mas enfim, deu um bom cruzamento para o Luiz Henrique fazer o primeiro gol. Ou seja, ele foi um jogador que não apareceu tanto, o que eu repito várias vezes, para a lateral esquerda do Fluminense, isso é um mérito, e ofensivamente, nos 2 lances capitais do jogo, ele originou. Por isso, uma nota boa. Esclarecendo, eu não falei as notas, né? Mas vou falar todas aqui para poder ajudar lá a galera que pede para eu falar. No gol, Muriel, nota 6. Julião, nota 1. A zaga com o Digão, nota 4, né? Decisiva, falha do gol. Nino, nota 6,5, porque achei uma boa partida. E Danilo Barcelos, muito destacável, né? Pela questão da assistência e gol, nota 7,5. Chegamos ao meio de campo, começando por Dodi. Bem, Dodi, jogador importante para o Fluminense, e que nessa partida achei que voltou a ficar com aquele toque para trás. Mais uma vez, o Fluminense depende muito dele para fazer essa transição para frente e ele acaba não fazendo. Eu queria muito ter esse mapa de passes, né? Isso não é tão fácil de se achar na internet, mas acredito que ele tocou muitas bolas para trás e o Fluminense ficou. Tudo bem que Dodi teve a atuação já alterada de início de jogo, porque teve que dividir a sua posição com um outro volante que joga na posição parecida, né? E não com o Iago, que normalmente joga ofensivamente. Achei que deu uma embolada, foi também prejudicado pelas mudanças, fica aí com a nota 6, basiquinha. O outro volante, na teoria, do Fluminense era Hudson, estava quase como um armador de jogo. Hudson, além do gol contra, e é culpa dele o gol contra também, né? Ele está ali dentro da pequena área e erra para mim tanto ele quanto o Muriel,
Mas, além desse gol contra, já fez uma atuação ruim mais uma vez. Nada justifica o Hudson estar numa posição tão crucial ali do Fluminense, esse elo, né, que faz tanto a ligação da defesa com o ataque e tanto a ligação da recomposição defensiva do ataque com a defesa também. E o Hudson continuar tendo um desempenho tão ruim e não ser sequer cogitada dentro lá. Hoje foi a primeira vez que o Hudson foi substituído por Odair Hellmann num momento crucial do jogo. Ou seja, pra mim, agora com a lesão muscular de Iago, que é o que parece ter, o Fluminense deve ficar sem Iago um tempo, tem que voltar Yuri. Olha só, tô pedindo pra voltar Yuri com as atuações de Hudson. Não dá. O Hudson tá começando a ficar complicado demais e tá começando a virar aquele, sabe, o Nenê de ponta no início do campeonato? Tá começando a virar o Hudson, que todo mundo tá falando, só o Odair Hellmann não tá fazendo. O outro meio-campista é Iago, e aí assim, né, fica sem nota, vão passar reto, jogou de 1 minuto só, uma boa recuperação pra ele. Pra fechar o meio de campo, na teoria, a gente tem Nenê, que apesar do bom passe, né, pro cruzamento de Danilo Barcelos, da boa jogada ali, Danilo Barcelos achei muito sumido no início do jogo, né, no primeiro tempo, mais atento do que normalmente é. O problema é que quando ele apareceu, já no início do jogo, até apareceu ali mais ofensivamente, tal, dando passes, tentando jogadas, até apareceu ali, mas ele dá o corta-luz para Fred, é ele quem faz uma outra jogada tentando cruzamento para Fred, a zaga corta, mas ainda assim um pouco produtivo porque a gente espera do jogador daquela posição. Nenê tem sido o cabeça do Fluminense, então a gente espera que o cabeça seja o cara que vai aparecer e sempre estar na resolução. Deu passo para Danilo Barcelos, mas nada muito além disso. E o problema é que, quando o Fluminense se retrancou um pouco, né, o Ceará começou a apertar a saída de bola, o Nenê começou a se embananar na saída de bola. A gente tem que lembrar que foram 3 bolas perdidas por ele entre a área do Fluminense e o círculo central. E isso, quando você está saindo pro jogo, é horrível, porque você pega a sua defesa toda aberta. 3 bolas só no primeiro tempo. No segundo tempo, continuou sem ter muita função ali dentro. E mais uma vez, enquanto o Nenê estiver jogando numa posição que depender dele, ou para correr na ponta, ou para criar a jogada atrás, vindo do meio de campo para o ataque, criando jogada, a gente vai ter sérios problemas, porque vai depender de lampejos de criação de Nenê, porque essa não é a função dele. Num desses lampejos, até sai o gol, na boa tabela, toque, Danilo Barcelos cruza e faz. Agora, se a gente antes dependia de lampejos de finalização, agora a gente depende de lampejos de criação. Não tá rendendo. As notas do meio de campo, Dodi nota 6, Hudson nota 2, Iago Felipe sem nota, obviamente, e Nenê nota 5. No ataque a gente começa com o Luiz Henrique. Um bonito gol, um bom primeiro tempo, um segundo tempo que mais uma vez ele cansa. Vamos lembrar, né? Luiz Henrique é um garoto de 19 anos, está no início da sua primeira temporada no profissional. É normal que a intensidade do futebol profissional é muito maior do que a do futebol de base. Então é normal que ele demore essa adaptação e vá ser substituído algumas vezes, pedindo e saindo por cansaço. Fez a diferença, fez um bonito gol e fez uma boa partida, por isso fica com essa nota 7. O outro atacante é Fred, isso mesmo, centroavante, que praticamente não toca na bola, até mesmo porque ele deu uma furada, mas participou muito pouco do jogo, mais uma vez, e centroavante vive de assistência, vive de gol, mas foi muito inteligente no último bola. Ele já era para ter sido substituído desde quando saiu, pouco antes saiu o gol do Ceará, acaba ficando em campo porque o Fluminense precisava de gols e foi decisivo quando o Fluminense precisou de gols, mas é fato de que foi uma atuação ruim. A nota 5,5 para Fred é pela genialidade da assistência dele para Danilo Barcelos, porque teria uma nota ruim mais uma vez, já que na única chance que teve no jogo furou. Não teve mais chances, culpa do time, tá culpado lá na análise pocket, mas tirando essa culpa do time, ainda também tem o fato deles que ele teve uma chance e furou. Dos que entraram, eu já anulo logo Felipe Cardoso, porque na verdade ele se anula sozinho, né? Entrou, tentou dominar uma bola num passe de ganso e foi o famoso pedaço de pau. A bola bateu e voltou, mas fica sem nota porque entrou ali aos 40 do segundo tempo, então, né, vou desconsiderar esse ponto. Os outros que entraram, a gente vai para André, volante, que entrou com 1 minuto de jogo praticamente. Jogou a partida praticamente inteira, né? Sai no final do jogo. Não achei André. Me impressiona que seja um jogador que esteja, sei lá, acho que na 3ª ou 4ª partida pelo profissional. Sua primeira partida inteira, né, pelo profissional, ele não foi titular, mas foi como se tivesse sido titular. Teve a sua atuação prejudicada, assim como eu falei de Dodi, né? Prejudicou de Dodi, prejudicou a dele também. Por ele ter que entrar e ter uma postura muito mais igual a de Dodi, mas ter que fazer uma função de Iago. E isso embananou ali o meio de campo do Fluminense de uma maneira que André tentava se projetar mais o ataque, mas não é tanta característica dele. Até consegue fazer uma boa tabela com o Nenê, que origina o primeiro gol do Fluminense,
mas é um jogador que normalmente quando ele dominava e era para ele fazer o segmento da jogada, ele hesitava um pouco, rodava com a bola, até perdeu uma bola tentando fazer isso. Então fica com essa nota 5,5, apesar de ter tido um bom começo, né, no Fluminense. É um jogador que tem muita capacidade, muita qualidade. Outro jogador que entrou, esse já mais pro segundo tempo, foi Caio Paulista. Bem, Caio Paulista entrou, jogou muito mal. A efetividade dos contra-ataques pela direita acabou quando o Caio Paulista entrou e foi realmente muito mal. Só que foi muito mal de não aparecer, quando apareceu muito pouco pro jogo. Mas participa da jogada do gol, né? Faz a função que o Danilo Barcelos fez no primeiro gol, fazendo a jogada e cruzando para Fred ajeitar e sair o segundo gol do Fluminense. Então assim, fica com essa nota 5 pela jogada do segundo gol, mas tirando isso, pouco apareceu e para mim não justifica o Odair Hellmann preferir ainda Caio Paulista e Felipe Cardoso na frente de Luca. Para fechar os jogadores que entraram, a gente ainda tem Marcos Paulo, que entrou e também pouco participou. Ele entra no momento em que o Fluminense já é uma colcha de retalhos maluca, e eu explico isso lá na análise Pocket. Também é um dos jogadores afetados por essa escalação maluca que o Odair Hellmann tentou, mexendo de um jeito, mexendo de outro, mas entrou mal. É um fato. Até faz uma boa jogada também no segundo gol, é um dos poucos lampejos do Fluminense no segundo tempo, mas a aparência que dava é que o Marcos Paulo continua muito inseguro. Tem uma bola que ele domina, que ele tá assim mais de frente pro gol, ele domina, ao invés dele ir de frente pro gol, ele gira, olha, procura Ganso onde Ganso estava para dar o passe em Ganso. Falta segurança, por isso a nota 4,5 para Marcos Paulo. Quem entrou também no segundo tempo junto com Marcos Paulo foi Ganso. Entrou o Fluminense novamente, quando entra Ganso, para de queimar a bola no pé e de tomar contra-ataque bobo, tanto que a única chance tida pelo Ceará depois da entrada de Ganso foi a falha de Digão e a falha individual de Digão e o gol de Vina. Lá depois você vai ter outra chance lá aos 45 do segundo tempo, numa bola errada na saída de bola ali atrás. Ou seja, deu calma o Fluminense. Na frente ainda é outra história. O Fluminense era uma bagunça, como eu falei várias vezes aqui, essa bagunça atrapalhou muito a individualidade dos jogadores. Ganso até consegue, é mais um dos que participa, ele fez a função de André no segundo gol do Fluminense, né, comparando o segundo com o primeiro, mas é um fato que ainda, jogando esses minutos no final, Ganso nunca consegue render a mesma coisa que rende nas 4 vezes que foi titular. Em uma delas foi muito mal, mas nas outras foi muito bem. A nota de Ganso tá aí, 5,5, entrou e não conseguiu mudar o jogo, mas já deu mais qualidade. Para fechar o Odair Hellmann, falei muito na análise forte, esse vídeo já tá grande, então Odair, vamos escolher melhor, né? Falando das técnicas e das mudanças, mais uma vez o time começa até com a proposta, tenho a impressão de que jogaria melhor se Iago não tivesse saído, o jogo seria diferente, tudo bem, mas a partir do momento que ele precisa mexer e ele começa a embolar o time com 1 minuto de jogo, quando ele tira Iago e coloca André. O time a partir dali ele erra aí nessa mudança e para consertar o que ele errou nessa mudança ele tenta errar, ele erra tirando o Hudson para colocar outro jogador, e aí entra Caio Paulista, e ele inverte tudo e se torna uma colcha de retalhos que ainda bem, porque nunca vi tanta sorte igual a ele. Ele teve azar. Na falha de Digão, quase entregando os 3 pontos. E entregou 2, porque ainda consegue achar um gol no final. Saudações tricolores, tem tricolômetro hoje. Até a próxima. Valeu!